Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos de ideal espírita, que o grande arquiteto do universo, que neste momento nos concede a honra e o privilégio de estarmos aqui todos reunidos em nome do seu Filho amado Jesus, que esse Pai nosso, Pai de todos nós, nos envolva com o seu amor, com a sua ternura, com a sua paz. Estamos iniciando mais um Enconfego 2020, evento do Grupo Espírita Irmão Fego de Aracaju, a quem temos a felicidade e alegria de participar dessas atividades, começando trazendo os meus netos, para que possam vocês conhecerem pelas energias da internet. O nosso tema de hoje será Jesus, o sol das nossas almas. É um tema lindo, maravilhoso, um tema que está dentro do nosso perfil. Amamos o Evangelho, gostamos da irmã Amélia Rodrigues, gostamos da irmã Joana de Ângeles e nós vamos contar neste momento com a ajuda dessas duas irmãs maravilhosas para que possam nos ajudar na nossa caminhada para podermos fazer uma semeadura de luz. O nosso tema, vocês já viram, e nós vamos começar com uma frase singela que eu guardo no meu coração e depois vocês vão descobrir se é da autoria da irmã Amélia Rodrigues ou da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Atentem à beleza do pensamento exteriorizado nessas palavras. Jesus não andou na terra por uma avenida de flores, mas transformou-se num sol para as nossas almas, luarizando de esperança os nossos corações. É nessa caminhada, procurando Jesus, que nós vamos encontrá-lo. Vamos voltar às páginas da história e vamos procurar um momento em que ele estava meditando ou então andando na busca do encontro das orações com o Pai. E vamos então descortinar um pensamento da nossa veneranda benfeitora Joana de Ângeles, quando ela nos transmite com um momento de sensibilidade, um momento de ternura, mas um momento de recolhimento e muita sensibilidade. Quando ela escreveu, assevera o Evangelho, que raramente Jesus sorria. Normalmente ele era visto a chorar e quase nunca sorri. Parece paradoxal que chorasse. Trata-se de uma contradição aparente. Por isso nós vamos fazer a pergunta para nós mesmos: por que Jesus chorava? Por que ele chorava? O que é que fazia com que as suas lágrimas derramassem, corressem pelas suas faces? Nós vamos observar agora quando a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos diz: suas lágrimas não eram de sofrimento, mas eram de compaixão, esse sentimento superior e elevado de coparticipação que direcionava as criaturas que preferiam permanecer na ignorância a aproveitarem suas lições libertadoras. É impactante essa posição. Jesus chorar justamente porque, olha, nós permanecíamos na ignorância e não aproveitávamos as suas lições libertadoras. O trabalho dele foi insano. Aí vocês podem perguntar, mas Ari, será que não foi naquela época? E hoje, 2020 anos decorridos, o que é que vai... Será que está acontecendo a mesma coisa? Será que ele ainda chora? Vamos buscar no coração da veneranda professora Amélia Rodrigues a resposta para essa questão. Aqueles dias eram diferentes, sim. Não obstante, as criaturas eram muito semelhantes às atuais.
em razão das suas necessidades espirituais, face ao desconhecimento das leis soberanas da vida. E a irmã, a professora Amélia Rodrigues, não fica só nisso não. Ela escreve ainda a mensagem do amor imortal. Todos os nossos slides contêm a fonte, a bibliografia, a fonte de pesquisa, e vai servir de orientação para todos vocês. Ela escreveu: há criaturas que se comprazem no letargo, na letargia, distantes da responsabilidade, enquanto outras optam pelo sono da negligência para não se darem ao esforço da renovação moral. Vocês vejam que absurdo isso. Mas tem mais. Será que foi ela que criou essa circunstância? Não. Nós vamos buscar a ajuda agora do nosso codificador, do nosso irmão Allan Kardec, trazendo aqui para que vocês tomem conhecimento do livro O Céu e o Inferno. Quando o nosso codificador, de uma forma muito grave, ele registrou no livro: enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões, preguiçosos, covardes, nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo Jesus: a cada um segundo as suas obras. Então, o nosso codificador também identificou esse processo, identificou aqueles que tinham esse tipo de procedimento, que nós vemos ainda até hoje, e daí nós podemos refletir com a professora Amélia Rodrigues, que os tempos de hoje de Jesus são diferentes, mas as criaturas são as mesmas, e é possível que nós estamos fazendo Jesus chorar continuadamente. Por isso que eu venho para dizer a vocês esses momentos de reflexão, para que nós saiamos daqui diferentes, comprometidos com Jesus e com a doutrina espírita, como nós vamos delinear durante a nossa semeadura de agora. Vamos continuar. Ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes, para crescer na direção de Deus. É a veneranda benfeitora Joana de Ângeles que nos fala isso no livro Jesus e Vida. Portanto, vamos continuar. E quando não acontece? Quando as pessoas não querem reparar os seus delitos? Quando não querem seguir as pegadas de Jesus, aprendendo com a doutrina espírita os recursos necessários para desenvolver o seu amor na forma sublimada da caridade, para ajudar as pessoas, para fazer o bem, para resgatar o seu passado, nosso passado de delitos. O que é que acontece? A espiritualidade, então, inicia um outro processo. Na ausência do amor-ação, aparece-lhes a dor, renovação. A dor como instrumento pedagógico de reabilitação do faltoso, uma vez que ele não coloca o seu amor em ações que favoreçam aqueles de que mais necessitam, aqueles que sofrem, que precisam ser consolados, que nós possamos ser os instrumentos de Jesus no alívio das dores dos nossos semelhantes. Vejam agora que mensagem linda da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, e nesse quadro maravilhoso que vocês estão vendo, de Jesus ressuscitado conversando com Maria Madalena, que foi considerada pela nossa irmã Amélia Rodrigues o arauto da imortalidade. Ela foi o arauto da imortalidade em um capítulo maravilhoso de um dos seus livros, que ela descreve a transformação daquela mulher para levar a notícia de que Jesus estava ressuscitado. E ela diz: e Jesus, o Mestre ressuscitado, que retornou ao convívio dos seus por amor, permanece esperando a decisão de cada um para segui-lo, ou permanecer na ignorância e na desdita por eleição própria. É motivo de reflexões. E a nossa missão a serviço de Jesus e a serviço da doutrina é fazer acordar aqueles que estão no letargo,
como nos falou a irmã Amélia Rodrigues. Essa é a nossa missão. Mas vamos continuar agora para que vocês tenham uma notícia maravilhosa do amor que Jesus trouxe para nós. Quando ela escreve, Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, Jesus rompeu com o convencional e inaugurou um especial compromisso com a vida. 2 pontos. O amor de misericórdia. Esse amor que veio iluminar os corações, iluminar a terra e dar-nos o conforto, a força necessária para nos reerguermos de onde nós estamos, para seguir na direção das estrelas. Agora vocês podem me dizer assim, mas Ari, me nos dê um exemplo desse amor de misericórdia. Nós sentimos, mas gostaríamos de que no Evangelho Jesus já tivesse mostrado esse amor de misericórdia. Eu vou trazer para vocês agora aqui a história da mulher adúltera, que vocês vão observar que coisa linda que aconteceu em toda a história dessa mulher. Mas vamos observar que está escrito Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 10, item 12. E observe pela imagem que Jesus está escrevendo no chão, não é na areia, está escrevendo no chão. Reparem que aquele piso está com placas de cimento, como se fossem lajotas. Ele escreveu ali, enquanto dialogava com os homens que queriam apedrejar aquela mulher. Vocês sabem, mas é bom repetir, que os judeus levaram aquela mulher que havia sido pega em adultério e lhe disseram: mestre, manda a lei de Moisés que a adúltera seja apedrejada. E tu, o que dizes? Ele olhou para aquela turba cheia de ódio nos corações, se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Vocês poderão dizer, mas Ari, o Evangelho não registra nada disso. Não tem nenhum registro do que ele escreveu, mas nós vamos e procuramos e vamos mostrar para vocês o que foi que aconteceu. Esse roteiro, ele é composto de 6 livros. Vocês estão vendo aí no slide A Mulher Adúltera as referências de que eu me utilizei. Primeiro, Malba-Tahan, no livro Novas Lendas Orientais, de 1958. Malba-Tahan esteve aqui em Itabuna, na casa do nosso irmão Eliés Aum, já desencarnado, que foi presidente do Grupo Espírita Casa de Guará. Ele me apresentou a Malba-Tahan, porque eu já gostava, amava as histórias que ele contava, que realmente são lindas, de um efeito moral muito grande, todas elas envolvendo as personagens do Oriente, do deserto. E ele se vestia também como árabe e nunca foi à Arábia, nunca foi ao deserto, era professor de um colégio no Rio de Janeiro, era professor de matemática, teve aqui em Itabuna, eu o conheci e fiquei muito feliz por isso. Então, o primeiro livro que nos chamou a atenção, antes da professora Amélia Rodrigues, foi esse livro que vocês estão vendo aqui, Malba-Tahan, Novas Lendas Orientais. Depois nós temos os livros da professora Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, na ordem cronológica. Luz no Mundo, em 1971, Quando Voltar a Primavera, em 1977, Há Flores no Caminho, em 1982, Pelos Caminhos de Jesus, em 1987, e Trigo de Deus, em 1993. Reparem que entre Malba-Tahan e Luz do Mundo são 13 anos de diferença. E por que eu coloquei aqui Malba-Tahan? Porque Malba-Tahan era médium, e quando ele escreveu essa história, ele identificou o que Jesus escrevia no chão. Quando os fariseus o cercaram, pedindo que ele dissesse o que é que ele faria, porque a lei de Moisés era clara, o apedrejamento, e queriam colocá-lo numa situação embaraçosa, contra a lei. Ele escreveu na areia,
as coisas relativas a cada um dos fariseus que estava ali. E quando os fariseus olhavam para o chão, que parecia que não tinha nada escrito, eles tinham na tela mental a imagem da ação delituosa que eles praticaram. E aí ficavam numa situação embaraçosa, começavam a suar, tremer, porque aquilo parecia uma realidade envolvendo a sua mente. Eles largavam a pedra no chão e saíam espavoridos. Nós vamos começar para que vocês tenham uma ideia. Vamos ao primeiro slide dessa saga dessa mulher. A primeira nós temos aqui. Vocês vão olhar aqui no alto o templo como era na época de Jesus. Vejam aí o número 20, está escrito, é um portão chamada Porta Nicanor, número 20. Na porta tem uma escadaria que dá para o átrio, chamado Pátio das Mulheres. Era lá que ficava o gasofilácio, onde as pessoas depositavam. Você já conhece a história da viúva que colocou apenas 2 moedinhas. Esse átrio era todo feito dessas placas, parecendo cerâmica, colocadas ali. Por isso muitos dizem que ele escreveu na areia. Não, ele escreveu no chão. Mas era uma escrita que somente as pessoas envolvidas escutavam, olhavam, entendiam e viam o quadro na sua mente. Então vamos começar aqui. Amélia Rodrigues, Luz do Mundo, página 113, material de estudo rico. Jesus estava próximo à porta Nicanor, portanto está ali, na imagem, a porta Nicanor e o átrio das mulheres. Logo ali no pé da escada que vocês estão vendo, aparece o átrio onde eles estavam ali. Jesus escrevia no chão a marca moral do erro de cada um que o observava, fazendo que cada qual recordasse sua própria imperfeição. Em João 8, 3 até 11, Jesus registrou João as palavras de Jesus: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Ele não foi com essa ação contra a lei de Moisés, ele foi a favor, mas ao escrever no chão e ao lembrar aos criminosos os delitos que eles cometeram, Jesus fez mudar o foco da mulher que cometera o adultério para o foco na sua própria consciência, na consciência de cada um que se viu realmente identificado como um criminoso venal e, no entanto, estava ali querendo apedrejar uma mulher que foi induzida àquelas circunstâncias. E vocês vão ver, nós vamos mostrar tudo o que foi acontecido. Malba-Tahan, para que vocês entendam melhor, no livro Novas Lendas Orientais, na página 99, ele escreveu: Jesus não respondeu. E tu que dizes? Jesus não respondeu. Abaixou-se, com a ponta do dedo, pôs-se a escrever no chão, a mesma coisa que Amélia registrou. Não era areia, eram placas ali, como se fossem lajotas colocadas, e todo o átrio, o pátio das mulheres estava assim. Ele passou e pôs a escrever no chão. O que foi que ele escreveu, segundo Malba-Tahan? Segundo Amélia Rodrigues, Jesus escrevia no chão a marca moral do erro de cada um que o observava, fazendo que cada qual recordasse sua própria imperfeição. Então Jesus mudou o foco da mulher adúltera para que cada um olhasse sua própria consciência. E Malba-Tahan registra que ele escreveu fratricida. Fratricida é uma palavra que vem de frater, irmão. Fratricida é aquele que mata, assassina o irmão. Fratricida, matou o irmão pela herança. Então um daqueles fez isso, que olhou para Jesus, que viu o ato, viu o irmão morrendo, viu a agonia do irmão, e ele depois escondeu o corpo. Ele ficou tão envergonhado, parecia que ele estivesse repetindo o ato novamente na vista de todo mundo. Ele largou a pedra e correu. O outro, envenenador, ele matou um ancião que o acusava de estar explorando as viúvas, que é bastante condenado pela Torá.
e também o mesmo sentimento, a mesma coisa, largou a pedra e foi embora. O outro, ladrão sacrílego. Sacrílego é de coisas sagradas, ele roubou coisas sagradas. Malbatã fala que ele furtou vasos de ouro, alfaias valiosas da sinagoga, e com aquilo ele fez seu patrimônio e nunca ninguém descobriu. Se ele fosse descoberto, ele era apedrejado, expulso da sinagoga e do templo. Vejam quanta coisa. Então a coisa foi grave. Olha, eles jogavam as pedras no chão e todos saíram. Mas antes disso, tem um diálogo com o marido que Amélia Rodrigues descreve e que no Evangelho não tem. Vamos então para o próximo slide. Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar a Primavera, Jesus e o Marido, ela escreve: o marido ficou indiferente e frio com ela, a esposa, tornou a escrava doméstica, calculou o desforço com felina sordidez. Ele contratou o sedutor e contratou as testemunhas venais, testemunhas falsas, para manter o quadro a fim de poder acusar a esposa. Jesus fixou o olhar no esposo aturdido e num átimo de segundo falou-lhe a acústica da consciência. Reparem que coisa, só a professora Amélia identificou isso nos arquivos espirituais. Olhou para ele, conversou com ele um diálogo. Você procurava as prostitutas, enganava aquelas vendedoras de ilusão, deixava a sua mulher em casa. Muitas vezes ela te rogou socorro e entendimento, fingias não a ver nem a perceber. Ela caiu porque lhe faltaste com o apoio. Porque somente ela deve pagar. Se te consideras isento de culpa, vai, apedreja. E da mesma forma, ele tremendo, suando frio, a sudorese abundante, largou a pedra no chão e foi embora. E a praça ficou vazia. Ele então olha para ela e disse: mulher. Mulher era um termo de carinho. Naquela época, isso é esclarecido pela professora Amélia Rodrigues. Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Ela olhou e disse: Senhor, não sei. Também eu não te condenarei. Mas Jesus não disse: eu a isento, eu a tiro. Não. Jesus disse: eu também não a condenarei. Aí vamos agora ao próximo livro, porque é rico e vocês vão sair hoje aqui, olha, com um tesouro no coração e nas mãos, que vão copiar todos esses dados para fazer a pesquisa. Amélia Rodrigues, no livro A Flores no Caminho, página 57, ela refletiu, e Amélia dá o título do capítulo: não fora condenada nem absolvida. Jesus não a condenou, mas também não absolveu. E ela reflete naquele capítulo: o esposo nunca lhe indagara das lágrimas em silêncio que ela tinha. Jesus jamais lhe deu ternura ou amor. Ele era egoísta, negou-lhe entendimento, amizade e até solidariedade, até que ela tombou nas garras do sedutor vil. Ela era uma mulher. Ela, como todas as pessoas, queriam carinho, queriam afeto. Ele desprezava, fazendo de escrava dentro de casa. Por isso que a professora Amélia conclui aqui, anota-se outro parágrafo: sozinha, naquele momento, na praça, percebia que não fora condenada, nem mesmo por ele, Jesus, mas compreendeu que também não fora absolvida. Ela ouvia na acústica da alma: não tornes a pecar. Mas vamos continuar, porque a notícia é linda. Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, na página 131, vem o destino do marido, que o Evangelho de Mateus, nem de João, nenhum deles conta. Só a professora Amélia Rodrigues. O que aconteceu com o marido? Então vocês vão ver como a professora Amélia descreve. Naquela noite do ocorrido, que ela ia ser apedrejada na praça, que Jesus vai e não tornes a pecar, eu não te condeno, mas não tornes a pecar. Naquela noite do ocorrido, a mulher adúltera procurou Jesus, suplicando-lhe orientação. Disse-lhe Jesus:
nada constitui respaldo para que assumisses ato infeliz. Busca reparação. No futuro, ele, o marido, irá depender de ti. Olha que coisa linda. O que é que ela deve ter feito? Ela se regenerou, ela saiu da cidade, ela foi para a cidade de Tiro, onde montou uma casinha simples, bonita, mas maravilhosa para atender aos peregrinos doentes e cansados. Vejam o texto da professora Amélia, acompanhe comigo. 10 anos depois, na cidade de Tiro, numa casa humilde e rica de amor, ela recolhia enfermos para cuidar deles e falar de Jesus. Certo dia, o ex-marido foi lá deixado quase morto, o corpo todo chagado, confessou tudo e ele diz que procurava a ex-esposa para pedir perdão, mas não teve forças, desencarnou nos braços dela naquele momento. Então vocês vejam como o amor de Jesus é misericordioso. É o amor de Deus refletido. Jesus é o médio de Deus, refletiu o amor de misericórdia. Ele que fez aquilo de uma forma muito infeliz. Arranjou testemunhas falsas, contratou o sedutor e foi parar, exteriorizava o corpo, as chagas morais que ele ainda tinha, mas arrependido procurou-a para pedir perdão. Mas repare como Deus é bom. Jesus misericordioso proporcionou a oportunidade de ele parar na mão dela, todo chagado. Ela deu banho nele, limpou tudo, e ele, quando se reabilitou um pouco, contou a história que procurava a esposa para pedir perdão. Não teve tempo de ela dizer: eu sou a sua ex-esposa. Desencarnou nos braços dela. Então vocês vejam como é esse amor. Aí vocês me perguntam: e Ari? E aquele, o sedutor, aquele que ganhava para seduzir as mulheres e provocar o adultério fantasioso para poder os maridos que não tinham moral, não tinham caráter, apedrejassem as suas esposas? Vejam outra demonstração do amor de misericórdia. Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus, página 78, o destino do sedutor. 10 anos transcorridos, com dermatoses sifilíticas no corpo todo, foi expulso da cidade sob suspeição de lepra. O sedutor venal foi recolhido na casa do caminho, na estrada de Jope, pelas mãos de Pedro, o apóstolo, de quem recebeu compaixão, ternura e muito amor. Vocês estão vendo, meus queridos irmãos, o que é um amor de misericórdia? Deu oportunidade de ela se regenerar do ato. Jesus disse que ela se preparasse. O ex-marido foi morrer nos braços dela, recebendo carinho, amparo. E o sedutor foi morrer nas mãos de Pedro também, todo chagado. Isso é que é o amor de misericórdia. Por isso que nós podemos reafirmar: Jesus é o sol das nossas almas. Mas agora nós vamos a um processo de aprendizado para entender melhor Jesus, para acompanhar Jesus. E nessa caminhada venham comigo, porque agora encontramos Jesus no poço da Samaria, quando ele se encontrou com a mulher samaritana. Mas vejamos aqui o que é que a irmã Joana de Ângeles registra. O homem moderno necessita ouvir Jesus com os olhos. Ouvir Jesus com os olhos. Olha a informação que Joana nos dá, chamando a atenção. Observe, ouça e veja. Sentir os exemplos que ressumam da sua história, conforme Jesus realizava na direção da realidade espiritual. Ela nos chama esta atenção. E aí vocês vão ficar imaginando: mas como é que ela criou isso? Ver Jesus com os olhos? Ela pede que nós devamos ouvir Jesus com os olhos, colocar os olhos e os ouvidos. De que forma? Olha, Allan Kardec, quando fez a pergunta aos espíritos superiores, qual foi o espírito mais elevado que Deus permitiu viesse até nós para servir de modelo e guia? A Federação Espírita Brasileira, com todo respeito à tradução de Guilherme Ribeiro, ele respondeu apenas, ele traduziu Jesus. Mas no original francês não tem Jesus, tem vede Jesus.
Os espíritos superiores deram a colocação semelhante ao pensamento de Joana: veja Jesus. Eu vou colocar para vocês aqui, observe, para vocês pesquisarem melhor. Qual, em francês, a pergunta 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus há oferecido ao homem para servir de guia e de modelo? A resposta foi clara: voyez Jesus, veja Jesus. Os espíritos superiores disseram isso, não é só a palavra Jesus. A tradução que mantém a fidelidade a isso aí é José Culano Pires, que traduziu veja Jesus. E por que veja Jesus? Vamos ver agora aqui, observe o slide, o verbo ver. No dicionário UAS da língua portuguesa, ver significa perceber pela visão, tomar conhecimento de, entender Jesus, conhecer Jesus, perceber Jesus, estudar Jesus. Isso é a significação do verbo ver. Por isso que os espíritos disseram: vede Jesus. Essa é a orientação. Mas agora nós temos uma coisa também linda para vocês. O romance de Emmanuel, Renúncia, uma personagem Alcione, nos dá uma mensagem linda, que vocês estão vendo aqui no slide. O livro é Renúncia, autoria de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Eu vou repetir: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, vivenciada na ação do amor, exemplificando aquilo que Jesus exemplificou também. Esse é o objetivo. Portanto, agora nós vamos, depois que vocês observaram tanta coisa linda, vocês vão ver o que é que nós vamos encontrar agora. A professora Amélia Rodrigues nos diz aqui: a falta de amor, de odor, a falta de odor evangélico, a falta de cheiros, perfume, a falta de odor evangélico nas realizações ditas cristãs da atualidade, fazendo pensar num cristianismo ao qual falta o espírito enérgico e manso, suave e nobre do Cristo. Se as realizações ditas cristãs da atualidade abrange também as realizações espíritas. Se existe falta de perfume, de odor evangélico, alguma coisa nós precisamos fazer. E eu peço aos presidentes de todas as casas espíritas, peço aos presidentes das federativas que observem essa manifestação da professora Amélia Rodrigues para procurar identificar qual que falta de odor evangélico é esse que está faltando na atualidade, fazendo pensar num cristianismo ao qual falta o espírito enérgico e manso, suave e nobre de Jesus. Vamos refletir, meus queridos irmãos, porque o assunto nos chama atenção para a gravidade das ações que nós precisamos desenvolver. Vamos observar a psicologia de Jesus nesta passagem que ele esteve no diálogo com Nicodemos, que vocês já conhecem. Se o espírito não retornar ou reencarnar pela água, não é? E o ser pelo Espírito não entrará no reino dos céus. Jesus falava da reencarnação. Portanto, ela diz aqui, Joana de Ângeles, a psicoterapia que Jesus utilizava era centrada na reencarnação, por saber que o homem é o modelador do próprio destino, vivendo conforme o estabeleceu através dos atos nas experiências passadas. Vamos continuar, tem coisa linda agora que vocês vão ver aqui, Joana de Ângeles, luz nas trevas. O recado é para nós, és Senhor do momento em que te encontras. 2 pontos. Se sofres, resgata delitos. Se estás exuberante de saúde, fortalece os sentimentos nobres. Se sorris, pensa naqueles que choram, diminuindo-lhes o sofrimento.
é o chamamento, o impulso, as palavras de emolução para que possamos trabalhar no campo do bem, do amor, como Jesus fazia. Mas vamos continuar. Aqui nós temos a palavra da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Busca no trabalho de auxílio fraternal a sustentação da tua utilidade de viver e faze a tua existência valiosa para todos aqueles que se te acerquem com necessidades. Olha que conselho maravilhoso ela nos está dando aí. Mas existe também coisas que nós devemos muito refletir, principalmente na área espírita. O que ela escreve agora no livro Luz nas Trevas. Reflitamos, não atues esporadicamente como alguém descomprometido com a caridade fraternal. Ela está avisando que não devemos vir ao centro espírita só esporadicamente, de vez em quando nós tivermos vontade, precisamos ajudar, precisamos vibrar, fazer as nossas preces. Nas casas espíritas, não somente os encarnados são atendidos, mas os desencarnados, às centenas são atendidos pelas informações, pelas vibrações, pelas palestras que são oferecidas. Os espíritos aproveitam o momento para ajudá-los a agir, atuar esporadicamente, é negligenciar o nosso dever com a nossa consciência, com os nossos comprometimentos espirituais, é negligenciar o nosso dever com Jesus, porque ele ressaltou: meu Pai trabalha até agora e eu também. Como é que o espírita pode atuar esporadicamente? Venho hoje, venho amanhã, não vem, não tem um comprometimento. Por isso que nós vamos mais adiante aqui, procurando Joana de Ângeles no livro Tesouros Libertadores. Experimenta a alegria de testemunhar a tua fidelidade à doutrina espírita, que te desvela esse Cristo amor, que te investe do poder de amar. Jesus nos investe do poder de amar. Então nós temos de testemunhar a nossa fidelidade à doutrina espírita, que é testemunhando a nossa fidelidade a Jesus. É a mesma coisa. E Joana de Ângeles ainda continua fazendo das nossas proposições um símbolo, um estímulo para o nosso crescimento espiritual, quando ela diz aqui do livro Luz nas Trevas: se pretendes os patamares da sublimação, não te detenhas nos charcos da ilusão e da comodidade. Não podemos nos deter, principalmente, nos charcos, nos pântanos da ilusão e da comodidade. É preciso agir no campo do bem. E vamos agora mais. Ela fala de amor nesse instante, quando diz aqui: não há como negar ser o amor a realidade mais pujante da vida. Irradia-se de Deus e vitaliza todo o universo, mantendo as leis que produzem o equilíbrio geral. O amor é a essência da vida. E eu vou trazer agora para vocês testemunhos de quem ama, para que sirvam de exemplos para todos nós. Vejamos a primeira imagem. Observem, esta mãe teve câncer de mama no peito esquerdo. Podem olhar aí, câncer de mama. Ela estava grávida. Mesmo assim, a vibração dela, o desejo de ser mãe, esse amor fez com que, mesmo sem um peito, o amor de misericórdia de Deus e de Jesus permitiram que a criança nascesse e tivesse ainda o outro peito para mamar. Por isso que nós colocamos aqui essa mensagem de João, no capítulo 15, versículo 13, quando Jesus registra, abre aspas: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Dar a vida não é como no exército, que nós aprendemos dar a vida pela pátria. Não, dar a vida é dar como ela está dando, dar o leite materno, dar a orientação, dar os cuidados, dar o acompanhamento, dar um passe, dar no atendimento fraterno a sua experiência de vida, na mediunidade, fazendo-se transmissor, fazendo medianeiro do que a espiritualidade superior está transmitindo, inclusive no socorro aos nossos irmãos sofredores. E isso é que é dar a vida.
E não existe maior amor do que este. Portanto, não podemos fugir a essa vontade nossa de crescer na direção das estrelas. Outro exemplo agora que nós vamos dar também, de Joana de Ângeles. De todas as conquistas morais e espirituais que existem, o amor é a mais importante, porque é o sentimento que conduz ao holocausto, se preciso for, a fim de que o ser amado seja feliz. É essa demonstração aqui que nós vemos, identificamos esse amor através de uma figura de mãe. Mas é preciso falar também do perdão, porque a caridade compreende 3 partes: benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas. E Jesus, quando chamou Pedro, que lhe perguntou: quantas vezes deverei perdoar a meu irmão? Jesus lhe disse: perdoarás, Pedro, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E agora nós vamos ver o esclarecimento maior de Allan Kardec no livro Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 14. Abre aspas, ele, escreveu Allan Kardec, o justo por excelência responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente, sem limites, perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Esse é o sentido do perdão, maravilhosamente explicitado, esclarecido pelo nosso irmão Allan Kardec, captando a inspiração maravilhosa da falange do Espírito de Verdade para esclarecer essa citação que o nosso irmão evangelista não deu todos esses detalhes, porque se fosse cumprido o Evangelho 70 vezes, 7 vezes, 490 vezes, e aí, terminou, parou? Não, mas perdoar de forma ilimitada, cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita. E agora vamos com a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, já concluindo a nossa jornada. Ilumina-te, onde quer que estejas, não olvides, quer dizer, não esqueças de deixar sinais luminosos da tua passagem. E esses sinais luminosos são as nossas realizações no campo do bem. São as nossas realizações em benefício do próximo, em benefício do meio ambiente, em benefício do meio animal, do reino animal, em benefício da nossa comunidade, em benefício do nosso país, em benefício do nosso planeta. Cada ação fica registrada nas estrelas e quando nós precisarmos ir na direção delas, nós vamos nos guiar pelos sinais luminosos que nós mesmos tenhamos realizado na Terra. Por isso que nos momentos como neste de pandemia, que nós vemos tantas tribulações, devemos procurar os recursos da prece para podermos nos fortalecer e nos estimular na nossa caminhada, para que quando a pandemia acabar, estaremos renovados e mais ainda produtivos pelo que estamos realizando, do aprendizado que nós estamos fazendo, das orações em benefício daqueles todos ligados à área de saúde que estão ajudando as pessoas, as orações pelos cientistas que estão buscando os medicamentos e as vacinas necessárias para poder eliminar esse mal, fazer também as nossas preces pelos nossos governantes, fazer as nossas preces pelos nossos irmãos, porque esse momento não cabe exteriorizações de ódios, de fake news, mas a valorização do amor através do que nós possamos fazer na direção de Jesus, pedindo bênçãos para todo o nosso planeta. Mas a oração é indispensável para as nossas vidas. Vamos observar agora Joana de Ângeles, Luz no Mundo, quando ela diz: quando, porém, as dificuldades se te fizerem mais severas, recorre à oração, em que aurirás forças e resistência para superar a fase angustiante. Esse é o conselho dela. E Jesus nos deu esse exemplo. Neste quadro que nós estamos vendo, a Joana de Ângeles, momento de sublimação. Jesus deu-nos o exemplo do valor e do significado da oração, porque ele rezava todos os dias com frequência. Ele ia para o deserto e lá mantinha o colóquio com o Pai diariamente, renovando as suas forças para voltar ao trabalho de semeadura de amor.
Vamos agora também, Joana de Ângeles, quando ela diz: mesmo Jesus, após atender as multidões, que se sucediam esfaimada de pão, de paz, de luz, buscava o refúgio da solidão, para, em silêncio, poder ouvir Deus no santuário íntimo. Este é um recado que eu escolhi para a minha quase despedida. Fazes parte, nós fazemos parte do rebanho de Jesus, que vem tentando, através do tempo, conduzir-nos ao seguro redil, ao seguro lugar onde se guardam as ovelhas. Por isso, meus queridos irmãos, peçamos forças a Ele para continuarmos a nossa jornada. E agora, um penúltimo recado de Joana: o amor cantará junto ao teu coração, alma querida, sendo-te sustentação de todos os momentos. Quando nós amamos, nós temos a sustentação em todos os momentos da nossa vida e prepararemos o nosso futuro na direção das estrelas. E por isso que nós temos aqui a última imagem de Joana, quando ela diz aqui: segue, pois, que o Senhor te espera no termo da jornada. E é preciso que levemos as nossas mãos calosas, simbolicamente, do trabalho realizado no coração do bem, joeirando nos corações daqueles que encontrarmos pelo caminho, acalentando, enxugando lágrimas, sustentando os aflitos, erguendo os que estão caídos, mesmo que os nossos joelhos estejam desconjuntados, como diz Paulo de Tarso, mas devemos seguir homenageando Jesus com o nosso trabalho. Por isso que nós vamos concluir nesse instante, mostrando esta praia, que simbolicamente pode ser a praia de Atalaia, para lembrar a todos os nossos irmãos sergipanos e outros que nos estão acompanhando, que quando, de forma simbólica, eu pude chegar pela primeira vez a Atalaia, eu cheguei sentindo na minha visão essa praia linda, essa praia que o sol parecia um coração de Deus a refletir sua luz misericordiosa sobre tudo. Mas quando eu internalizei a veneranda benfeitora Joana de Ângeles e a professora Amélia Rodrigues no meu coração, a minha visão mudou. Mudou porque preencheu de luz e todo o meu ser tornou-se um recândido de bondade e ternura, com que eu pude receber os abraços fraternos do povo sergipano. Neste momento, eu quero agradecer a Jesus misericordioso a oportunidade feliz de ter me permitido fazer esta semeadura e te agradecer por tudo isso, Senhor, mas também te pedir do fundo do meu coração: abençoa todos os nossos irmãos sergipanos, dá-lhes a luz, a paz, a harmonia nos seus lares e seus corações, para que jamais lhes falte a coragem, a determinação, a luz e o amor em seus corações, para que possam vencer todos os obstáculos, nunca desistindo de amar e fazendo de suas vidas um enriquecimento, um relicário de luz, para que possam beneficiar todos que encontrarem em seus caminhos. E humildemente, Senhor, eu me coloco de joelhos aos teus pés, espiritualmente, para te pedir por último, para que os envolve, Senhor, cada um dos amigos sergipanos, esses irmãos singelos, bondosos, tão carinhosos para comigo, que me fizeram um espírita diferente desde a primeira vez que eu tive em Sergipe. Faze, Senhor, com que cada um deles seja instrumento da tua paz, do teu amor e a tua luz. Obrigado, Senhor. Obrigado, meus queridos irmãos. Deus os abençoe.